Aí está, bom dia, pessoal. Quarta-feira, 22 de abril de 2026, 11 horas 3 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Isto chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento. Aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, e aí, como é que foi a segunda e terça para vocês? Para mim não rolou. Segunda-feira me acordei bem meia boca. E eu pensei, não tô afim de me incomodar na rua hoje. Ainda mais que eu não tava bem fisicamente. Puxei os meus mijados para dentro de casa de volta. E só consegui sair agora, quarta-feira, 2 dias depois. Enfim, folguei, me dei de presente antecipado esses 2 dias, porque o que aconteceu sexta, sábado e domingo em relação à oferta em Porto Alegre foi algo, pelo menos, para a gente rever o que está fazendo aqui, né? Para quem que a gente está trabalhando, enfim, aquela coisa toda. Foi enlouquecedor. Bora ligar X para se movimentar e sair daqui. Enfim, espero que o movimento tenha voltado a Porto Alegre, que o estagiário esteja de bom humor, patati patatá. Vamos lá, mais um dia de trabalho, correr atrás do que é meu e nada mais. Aproveitar então, enquanto não tocou ainda, para te convidar para a 7ª edição. Falei pouco disso esse mês, mas já está prestes a acontecer. A 7ª edição do Churrasco dos Guris vai acontecer na próxima quarta-feira, na próxima terça-feira, dia 28, lá no campo do Canarinho da Cachucha. Um dia para quem pode, tem a possibilidade de parar para descansar a cabeça também, resenhar com os amigos, né? Trocar uma ideia, trocar experiência. Fica o convite, então, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para tu entrar no grupo de WhatsApp lá de intenções. Na descrição desse grupo já tem a orientação para fazer o pagamento, vai ser 40 pilinha por pessoa, como tem sido das últimas vezes. Já faz o teu pagamento se tu pretende ir, já manda o comprovante para o Moraes, enfim. Para quem já foi, já deve estar acostumado com o sistema, e para quem não foi, então vou explicar. Entra no grupo do WhatsApp, é um grupo que não tem conversa, é só para tu mostrar a intenção. Neste grupo aí, na descrição, tem o Pix do Rômulo, que é o organizador, junto com o Moraes. Faz o Pix pro Rômulo, pega o comprovante, manda pro Moraes via DM, via privado. Depois disso, o Moraes vai te colocar num grupo de confirmado. E é só aguardar as orientações sobre se levar alguma coisa ou não, enfim, como funciona de fato o churrasco. Feito o convite, tá? Então, eu espero te encontrar lá. Faltam poucos bonés para entregar, mas quem não recebeu o boné ainda, que já me pagou, né? É uma oportunidade também de pegar o boné lá. E talvez eu consiga entregar todos até lá. Já tá tudo engatilhado. Faltam uns 4 ou 5 ainda para entregar. Quero ver se eu adianto essa questão hoje e amanhã, enfim. Mas é uma oportunidade, caso tu não tenha me encontrado na rua ainda, não tenha tido a oportunidade e já fez o pagamento do... Nem para mandar a merda, não se mexeu o aplicativo ainda. Sabe? Daqueles dias assim que é para se questionar, será que minha internet tá ligada? Tá ligada. Será que eu tenho dados? Sim, eu tenho dados. Não vai ser fácil, mas quem disse que seria? É uma melhor. É até uma melhor. E com certeza o Afonso vai estar pronto em 5 minutos, né? Enfim, eu tô aqui no Cristal, Rua Itapitocaí. Esses nomes aqui é muito engraçado, né? Tudo nome indígena. Não sei exatamente qual é se é Guarani, se é Tupi, se é sei lá o que. Mas enfim. Primeira maçaneta do dia. Eu recebi a chamada, eu tava a 15 segundos de distância. Tava a 15 segundos de distância. Mas, não, né? Vamos combinar? Nada justifica o cara... Nada, né? Vamos combinar? Vamos combinar? Fazia tempo que eu não fazia uma maçaneta. Hoje eu esperei, até pensei em filmar, sinceramente, sabe? Acho que eu vou voltar de vez em quando, começar a colocar de vez em quando umas maçanetas aqui. Eu tenho evitado, porque isso aí repercute de um jeito negativo. Mais negativo do que positivo na minha cabeça. Mas é satisfatório, né?
deixar o cara no vácuo é algo assim, ó, que te dá um poder, entre aspas, assim, ó. Que loucura. Enfim, o rapaz não vai comigo, agora o Afonso. Eu acho que 4 minutos é o suficiente para ele se movimentar até a Avenida Cavalhada, até a calçada, no caso da Avenida Cavalhada, porque era um trecho, é bem pertinho da escola ali. Agora são 11h30, que não tem como ficar parado esperando, né, em avenida. E a viagem boa até pelo destino, entre aspas, boa porque vai me levar pro Travesseiro, lá para Marquês do Pombal. Enfim, tô indo buscar já minha terceira corrida do dia. Fazia dias que eu não fazia uma Comfort, literalmente. Eu não ligo o aplicativo desde domingo, né? A última vez que eu desliguei foi domingo. Então desde domingo que eu não fazia uma Comfort. Acabei de finalizar minha primeira Comfort do dia. Aqui no bairro Santa Teresa, Travessa Dirceu. Estou agora, larguei na Donaldina ali em cima. 1:45 da tarde. Com uma preguiça. Com uma preguiça de fazer qualquer outra coisa. Hoje é luta de anjos e demônios de novo, sabe? Aquela coisa que não saiu da minha cabeça desde aquele dia que eu falei a respeito. Não que o dia tenha saído, mas às vezes vem com mais força. O que eu tô fazendo aqui, né? Ah, não, agora não posso tirar o boné, porque o microfone tá aqui, né? Mas enfim, vou segurar ele por aqui, acho que não vai atrapalhar em nada. Desde que eu te falei aquele dia lá do desabafo, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu só penso nisso, todos os dias. Porque também o estagiário não me ajuda, né? O estagiário não me ajuda a querer mais, a ter prazer de fazer isso aqui. Sei que é verdade que eu tô completamente desanimado, pessoal. E sem nenhuma expectativa de melhora a curto, muito menos médio prazo. Enfim. Bora ligar X porque os meus boletos não estão nem aí para as minhas frustrações. 1:45 da tarde. Daí quando eu pensei, tá, vamos sair daqui, vamos fazer uma viagem, desopilar a cabeça um pouco, pegar a estrada. Não que eu vá longe, não que eu iria longe, né? Pra Canoas, tocou aqui no Centro Clínico Mãe de Deus, passageiro não apareceu, vamos embora. Tocou aqui pra levar pra Canoas e passageiro com 2 viagens. Eu pensei, 2 viagens, não deve estar acostumado com o aplicativo, né? Literalmente não tá. Cheguei aqui, não apareceu ninguém. Mandei várias mensagens de cheguei, a pessoa não leu as mensagens de cheguei. Muito provavelmente ela deve ter marcado o endereço errado, porque não está acostumado com o aplicativo, patati patatá. Não vão para Canoas, agora vou parar aqui na Praia de Belas, à espera de um milagre. Coisa querida. 6 anos, mas tem tamanho de 3, bem baixinha a guriazinha. Faladeira, lendo todos os adesivos, perguntando, falando. Pra minha sorte, a viagem só durou 3 minutos. Mas é uma coisa mais querida, a guriazinha. Peguei ali na Botafogo, trouxe aqui pro Romano. E agora bora passar raiva em Gravataí. Bora passar raiva em Gravataí. Antes eu peguei Canoas, vou passar raiva em Canoas. O passageiro não apareceu. Então bora partir o Gravataí. Já olhei aqui, é bem no meio, na meiuca de Gravataí, ali perto da Coab, eu acho, sei lá, Rua Joaçaba. Acho que isso, ou Chapecó. Chapecó. São perto, né? Não sei se são perto, na verdade. Sei que ambas, Joaçaba e Chapecó, são cidades de Santa Catarina. Enfim, pegar aqui no Dornelles a Patrícia, então vou levar lá pra Gravataí, dar uma desopilada na cabeça. E depois passar raiva em Gravataí, né? Que eu cansei de passar raiva em Porto Alegre, pelo menos no dia de hoje. Tchau. Tchau, tchau. Ai, que calorão tá na rua. Tá quente, né? Dentro do carro, tá bom. Gente, senhoras, uma boa tarde. Quase peguei um gato agora, tio.
Senhorinha bem debilitada. Cabeça branca. Acho que quase 90 anos de idade. E a filha, provavelmente, voltando do Dornelles aqui pra rua Chapecó. Ah, por isso que eu errei, porque antes, por isso que eu me confundi no take anterior, eu fui ver. E agora já virou Joaçaba, pelo menos pelo Waze. Chapecó é Joaçaba, enfim. 20 para as 2, quase peguei um gato, 20 para as 2 da tarde. Quase peguei um gato, agora o filhotinho devia ter meses, 2, 3 meses, atravessou a rua na minha frente bem devagarinho. Quase peguei um gato. E na frenagem, a véia, ali ó, Blumenau é do lado, Criciúma da frente, Uruçanga, Araranguá, Içara, Itapema, Morro dos Conventos, Florianópolis, Garopaba, Porto Belo, Joinville, Brusque, Blumenau, Jaraguá do Sul, Imaruí, Jaguaruna, Sombrio, Braço do Norte, Tubarão, Araranguá, enfim, entendedores entenderão, né? São todas cidades do município de Santa Catarina e ruas desse loteamento aqui de Gravataí. Dei uma frenagem para não pegar o gato e a véia, essas veinhas, coitadinha não, essa veinha que tá fraquinha, quase bateu no banco da frente aqui. Que rateada, né? Não, mas eu não fiz nada de errado, eu tava com velocidade ok, sei lá, 10, 15 por hora, 20, que nem agora, assim, 20 por hora, eu só fiz aqui, ó, pá! Pra segurar, pra não passar por cima do gato, né? E a véia quase veio junto. Enfim, agora eu achei um posto e uma sombra um posto pra mijar e a sombra pra almoçar. E esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Colocou já. 10 pilinhas aqui dentro. Que horror. Bom, isso eu vim fazer em Gravataí, né? Passar raiva, né? Então bora buscar a Rosélia para uma viagem de 10 pilinhas, 5.5 km, 12 minutos no Comfort. Bora voltar ali então. Para aqui no Alphaville. Aqui em Gravataí. Daí parei ali para esperar uma corridinha, ela veio. Corridinha mesmo. Pegar aqui na Rua Ferreira Viana, igual aquela que tem no Petrópolis, em Porto Alegre, para levar para a Rua dos Andradas de Porto Alegre. Enfim, mas o preço, ó, inacreditável. Inacreditável. A de chorar. 12,18. Eu tentei direcionar para casa quando vinha vindo e não consegui. Daí o aplicativo mandou uma corrida pro Pontal agora. Ele tá lendo meu pensamento. 10 para as 3 da tarde, pegar a Júlia no mercado, levar lá pro Pontal. E talvez seja a minha última corrida do dia de hoje. O último a sair é apagar a luz, pessoal. Eu tô largando fora, pelo menos por hoje. Queria que essa fala fosse definitiva. Ainda será. Ainda será. Mais um exemplo de manipulação que eu tive agora do algoritmo. Eu já tô aqui na Vicente Montejo indo pra casa, abortando a missão. A cabeça não tá ajudando nem um pouquinho, estagiário muito menos. Eu larguei no Pontal as 2 faladeiras. Pensa em 2 faladeiras que eu peguei lá no Mercado Público. Lá de Estância Velha. Gringas? Tá, isso não vê o caso. Larguei no Pontal as 2 faladeiras lá de Estância Velha. E eu pensei, tá, vamos pra casa, né? Vamos pra casa. Mas com aquela coisa, se tocar uma corridinha aí, mais ou menos, que me convença a continuar, eu continuo, porque eu tô precisando, eu preciso. Eu não tô aqui por prazer. Porque eu gosto e porque eu... Nem para criar conteúdo. Quisera eu estar aqui só para criar conteúdo. Antes fosse isso. Né? Daí não interessa quanto que toca na tela. Só faz, reclama do passageiro, depois joga na rede social. Né? É um conteúdo. Não, não é isso que eu estou fazendo aqui. Esse conteúdo é... Enfim.
Eu vim do Pontal até a Otto na frente do 2500. Tem, mas tem que... Tem, mas tem que jogar aqui, ó. Agora tu veio. Cuidado com os motoqueiros aí. Grande presença. Colega sem camisa aqui, cheio de... Não sei qual é que é a dele. Não tá de aplicativo, com certeza não. Até porque o carro dele é um carro velho. O que eu tava falando? Daí eu vim lá do Pontal até na Otto Niemeyer, na altura do 2500 ali, sem tocar nenhuma corrida. Eu convenci, tá, beleza, ó. Não tem corrida, não tem demanda, não tem passageiro, não tem vergonha na cara. Então vamos embora mesmo, não vou perder nada. Não vou perder nada. E vou ganhar combustível. Daí quando eu tô na altura da Otto 2500, do nada começou a tocar. Uma em cima da outra. Comfort, X. Nenhuma me convenceu a continuar na pista. Nenhuma me convenceu. A leitura que eu faço. Eu fiquei na geladeira durante, sei lá, 10 minutos mais ou menos. Porque não é possível que eu tenha passado pelo Barra Shopping Sul, pela Avenida Diário de Notícias, do lado do Sexto, perto de alguns outros mini shoppings que tem na região, e não ter tocado e não tinha uma corrida. Não é possível. E daí do nada veio um monte. Então eu estava assim numa geladeira. E inexplicavelmente, porque não recusei a anterior. Eu acho que não cancelei nenhuma chamada hoje, depois de ter aceito, né? Não, enfim, não tem por que eu estar na geladeira. Mas eu estava na geladeira. Qual a leitura que eu faço? É o estagiário, é o algoritmo me encaixotando, né? Não, tu tá com uma média horária de ganho tanto, tem que cair. Durante 10 minutos tu não recebe oferta. Essa é a leitura que eu faço, só tem isso. Só tem essa leitura para ser feita. Manipulação, manipulação e manipulação. O último que sair, apaga a luz. Vamos tentar de novo. Vamos tentar mais um pouquinho. Eu acordei bem, dormi quase 2 horas, assim como se eu tivesse sido nocauteado, sabe? Acho que essa é a palavra correta. Não tava cansado. Ontem eu passei o dia inteiro em casa, segunda-feira também. Dormi cedo, dormi menos, 11h30 ontem. Muito antes que o meu normal. Quando eu levantei às 8h30 da manhã hoje. Tá tudo certo, não tô com problema de sono. Encostei ali agora, quando cheguei, há 2 horas atrás, agora são 5h13. Não lembro que horas que eu cheguei, era perto das... Lami, 34 pila essa hora da tarde, que loucura. Não sei que horas eram, umas 3 horas mais ou menos, ou perto disso pelo menos. Eu sei que me encostei e pá, apaguei. Nocauteado. Me acordei agora, pá. Tô disposto. Tá, então vamos aproveitar essa energia pra ver o que a gente precisa, né? Eu, no caso. Os meus boletos, no caso, precisam. Os meus credores precisam de disposição para trabalhar. Enfim, sonhei com uma... É louco isso, né? O cara trabalha 10 horas por dia com o aplicativo e sonha com que tá fazendo corrida ainda. Chega até a ser engraçado na minha que era sonho. E eu sonhando e filmando a mulher. Liguei a câmera pra mostrar a ela assim, comecei a falar, fazer provocação. Uma mulher que entrou no meu carro e queria, com uma térmica de café, ela queria encher o café da térmica dentro do carro, o carro em movimento. Eu dizia que não e ela encheu. Não sei se chegou a virar e tal. Daí eu comecei uma gritaria, um girateta, e ela tava risada na minha cara, e eu putaço, ela tirando onda da minha... Era sonho, não é só isso, era pesadelo na verdade, né? Restinga, 27 pilas. Que loucura. Enfim. Vamos tentar mais um pouco. Tinha chutado o balde, tinha apagado a luz. Como tinha gente que não saiu ainda. Aliás, perdi o time. Não tinham apagado a luz, é isso que eu queria dizer. 23 pila para Antônio Parreiras, beleza. Só que eu tenho que buscar 6 km, não sei onde é isso. Avenida Professor Oscar Pereira. Ah, tá. 14 minutos daqui para R$23. Buscar 6 km, 14 minutos uma viagem para Bela Vista, ok?
por R$ 23. Que loucura, cara, só do nosso. É por isso que eu tinha abortado a missão hoje. Daqui a pouco eu aborto pela segunda vez. No mesmo dia, daí vai ser histórico, né? 49, o acesso, né? Em que entrada que tu quer ficar? Ai, pode ser nessa aqui mesmo do... Outback? Aham. Ok. Por favor. Feito, Sabrina. Muito uma boa obrigada. tarde pra ti, uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau. E já tô. Eu achei que eu fosse ficar parado aqui no ponto. Meu ponto aqui, ó. Esse aqui tá quase praticamente o meu ponto. Todo dia que eu venho no bar, eu paro aqui e espero. Às vezes é mais rápido do que outras vezes. Mas já tocou pra levar ali pro Barco Santo Antônio, Felipe, né? Nem pra reduzir a velocidade das velhas, né? Vocês viram? Tava fora da faixa e veio pra cima. Impressionante. Pegar o Felipe aqui na próxima saída da Crystal Tower, levar lá pro Barco Santo Antônio. E cá estou, ó. Parado. Na esquina da Tomás Flores para acessar a Independência. Um deslocamento de 700 metros que tá dando 6 minutos para buscar ali na Pinheiro Machado, a passageira. Que eu não sei nem se ela vai embarcar, porque ela tá saindo numa obra. Enfim. 6h30 da tarde, da noite, né? Anoiteceu em Porto Alegre. Tenho quase certeza que é o mesmo Pedro. Aliás, que é um... Não, só não tenho certeza porque eu não lembro do nome dele, mas eu acho que é. Pelo menos é o mesmo endereço, o mesmo prédio. Tudo bem que moram muitas pessoas aqui, né? Um desses blocos aqui do Maitá, da João de Souza Ribeiro. Teve uma live que eu fiz ano passado, acho que foi sexta-feira, que eu vinha voltando de Canoas, parei aqui no Maitá para esperar a corrida. Daí tocou uma corrida aqui nessa rua e tinha feira. Eu vim até metade, a feira estava bem na frente da portaria. Provavelmente o passageiro que solicitou aquele dia não sabia, ou enfim, estava desinformado, desatento. Eu cancelei a corrida. Tá? E seguiu, e vida que segue. Não sei quem era. Agora eu peguei um passageiro que eu trouxe pra cá. E ele disse que já fez viagem comigo. Não foi essa, com certeza, porque essa eu cancelei. Mas eu tenho certeza que... Eu tenho quase certeza que é o mesmo passageiro. Mas é só impressão, né? Eu lembro que era um homem, nome de homem, né, no caso. E que era naquele endereço que eu tinha que buscar. Não lembro onde eu tinha que levar, enfim. Só para ilustrar, 7h15 para as 8 da noite, 7h44 na verdade. E agora, José. Feito, agora sim, finalizando por aqui esse dia maluco. Eu abortei e voltei, né? Acho que nunca tinha acontecido isso. Eu já teve oportunidades que eu fui em casa dormir, que nem hoje e tal. Mas não de ter desistido, ter jogado a toalha e depois rejuntado a toalha e voltado pra pista. Posso dizer uma coisa pra vocês? Não dá pra dizer que eu me arrependi, porque se eu tivesse ficado em casa, a cabeça ia explodir, literalmente, preocupação. Mas continuou na mesma batida. Fiz nada de extraordinário, muito pelo contrário. Mesma papagaiada de sempre. Esse estagiário se divertindo a nossas custas, tirando o cara pra bobo o tempo inteiro. Cada vez mais eu percebo essa questão da manipulação de ganhos por hora, por sei lá o quê. Porque ou para de tocar, como aconteceu aquela hora quando eu fui pra casa, que eu fiquei 10 minutos sem receber nenhuma chamada, estando numa região movimentada. Ou para de tocar, ou quando aconteceu ali, era umas 8 horas mais ou menos, eu tava lá perto da PUC e veio uma chuva de corrida e todas a 1,50 km. Eu olhava assim, não é possível, estão se combinando, sabe? Daí que eu fui me dar conta. É o estagiário definido quanto que eu vou tirar nessa hora e nada mais. Se eu quiser, eu que me submeto a fazer isso aqui, ou eu vou pra casa.
complicado, sabe? É bem complicado. Mas é isso. Amanhã... deixa eu falar, eu não falei. Tem que falar com mais calma a respeito. Mas amanhã vai ter vlog e vai ter live, tá? Eu não sei como é que eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu vou tentar ali vlog e vou tentar ali live. A live é confirmada. Eu vou fazer live porque já é um produto do canal e que tá dando resultado, pelo menos em número de inscritos. Toda vez que eu faço uma live, eu ganho 10, 15 inscritos durante a live. Isso é interessante. Então, vou fazer live. Vou fazer live amanhã do meio da tarde, como quem já se acostumou aí, ali por volta das 3 da tarde. E vou tentar fazer um vlog antes, depois ou durante. Não sei ainda como. Porque não vai ter podcast amanhã, tá? Mudei a frequência. Infelizmente, o pessoal não comprou a ideia. Eu talvez não esteja preparado para fazer. Eu interrompo muito o convidado, né? Isso é fato. Eu, quando vejo, depois de publicado, enfim, eu fico constrangido que eu deu conta que eu tô... eu interrompo, né? Enfim, não estou preparado para isso. Então, como eu já tinha bastante episódios já prontos, tenho, na verdade, até o final de maio, para um por semana, né? Um por semana a partir de agora, sempre às terças-feiras. Não vai mais ser 3, como estava sendo. Eu abri 3 por semana para atender a demanda de interessados. Infelizmente, essa semana eu tive que cancelar com 8. Outra coisa que me machucou bastante a minha cabeça, né? Porque eu tenho pavor de marcar um compromisso e desmarcar. Simplesmente desmarquei. Por que eu desmarquei com 8? Porque eu preciso diminuir essa frequência. E não adianta eu gravar agora para publicar em junho. Tá? Já vai ter episódio que vai ter quase 50 dias de delay entre a gravação e a postagem. Então eu cancelei todos que eu tinha agendado até o final desse mês e vou voltar a gravar na metade de maio para ser publicado no começo de junho. Né? Mas o projeto não acabou, não vai acabar. Eu vou aproveitar esse intervalo aí para tentar aprender melhor, consumir podcasts também e entender como é que funcionam as coisas, para deixar mais atraente, mais interessante. Ó, já estão cobrando estacionamento aqui. Um dia ia ter que cobrar, né? Não, ainda não estão cobrando. Enfim, tá? Então não vai mais ter 3 episódios de podcast por semana, vai ser só um nas terças-feiras. E eu vou fazer vlogs nas quintas-feiras, pelo menos, que não estava tendo já, desde que eu comecei com essa frequência, né? Mas eu vou continuar fazendo as lives, que as lives estão dando certo. Então amanhã tem vlog e tem live. Então me acompanhe amanhã pelo período da tarde, ali por volta das 3 da tarde. E à noite vai ter vlog normalmente, nesse horário que você já está acostumado aí, no final da noite. Não sei como, não sei o que eu vou conseguir entregar, mas eu vou tentar. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhe em suas redes sociais e que não for, ou faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueçam, quem sair por último, apaga a luz.